Queria fazer uma adendo ao Haroldo meio que já falou o que eu estava pensando, né, que a gente pensa muito semelhante em relação a isso, é que todos esses espíritos, né, Emmanuel, Joana, Ismael, são queridos irmãos que contribuem conosco na compreensão do Evangelho de Jesus, mas o nosso alvo, o nosso foco, a nossa meta é o Cristo. A figura central dessa revelação, ele é a manifestação material do amor de Deus na nossa vida, né? Então, assim, imagine todos esses irmãos nossos, imagine eles como, por exemplo, Divaldo, Chico Xavier, como as pessoas, né, que são queridas e pelo que contribuem, a diferença é que a gente já os conheceu desencarnados, né? E esses a gente conheceu encarnados. No mais, de fato, o nosso objeto de adoração é Deus, é a Ele que nós devemos manifestar nossas intenções, é a Ele que nós devemos endereçar nossas solicitações, porque Ele é a fonte de tudo. Às vezes tudo bem, a pessoa vai e pede a Bezerra, me ajuda e tal. Eu entendo quando as pessoas fazem isso. E eu lembro muito do Bhagavad Gita, quando tem um momento em que Krishna está conversando com Arjuna, que é um discípulo de Krishna, uma coisa meio guardada das devidas proporções, João conversando com Jesus, e Arjuna pergunta a Krishna: Senhor Krishna, quando alguém cultua ou pede a uma imagem que não é a tua, tu atendes? Aí Krishna diz: sim, porque eu sei que é a mim que ele busca. Então, óbvio, como Deus não é egocêntrico, né? Ele vai me atender, sabe? Eu estou, Santo Antônio, se eu casar, Santo Antônio, né? Aí ele faz assim: minha filha, ajuda aí, faça uma escovinha, vá na academia, né? Dê uma melhorada que eu vou fazer minha parte. No fundo, toda vez que a gente solicita, no fundo, quando a gente pede, quando a gente clama, quem atende é Deus. Todos os demais servem a Ele. Ele é centralmente o nosso Pai e a fonte que emana todo o poder, todo o amor nesse universo infinito que Ele criou. Com relação aos espíritos transgêneros, primeiro a gente tem que entender que existe muita coisa que está sendo ainda discutida. Eu não conheço nenhum texto formal em que diga o Espiritismo pensa isso sobre o transgênero. Mas vamos pensar então qual é o conceito espírita de vida, né? É que as pessoas têm toda a possibilidade de manifestar a sua diversidade. As pessoas podem, no seu psiquismo, através de várias expressões, vivenciar experiências que têm a ver com elas e não a ver comigo ou com os outros. O problema é quando a gente acha que, porque existem modelos, qualquer coisa que foge desse padrão, eu vou categorizar como patológico ou como do mal. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. É quando aparecem pessoas que estão fugindo do que a gente estabeleceu como padrão de comportamento de conduta sexual, a gente tem uma tendência de achar que aqui eu estou no campo do patológico ou do pecado. A patologia aí não é do indivíduo, mas daquele que lê o outro como doente. É a minha incapacidade de alma de permitir que as pessoas expressem as suas formas de viver, as suas experiências de desejo e sexualidade. O que torna uma pessoa, nesse caso, infeliz, não é a orientação que ela está vivendo, mas como ela é tratada pelos outros. Se você, por exemplo, chegar num país africano, né, você vai perceber, claro, eles têm grupos étnicos, eles têm conflitos também, mas você vai perceber que eles não se sentem menor por causa da cor da pele. Mas num país em que tem preconceito racial com relação à cor da pele, essa pessoa vai se sentir vítima num ambiente em que ela é hostilizada. E a doença não é dela, porque primeiro não é doença, mas daquele ou daquela que de forma pequena, medíocre e mesquinha, porque o outro apenas tem uma pigmentação de pele diferente dela, acha que ela é inferior. Isso vale para qualquer coisa. Toda vez que eu acho que a única forma de viver corretamente é a minha, e acho que todas as outras são inválidas, eu não compreendi o Evangelho de Jesus. Eu não compreendi o que é amor, o que é fraternidade. Mas toda vez que eu entendo que não importa como as pessoas expressem sua vida, elas todas merecem dignidade e respeito, eu estou construindo em mim a experiência do Evangelho de Jesus. Porque o que a gente percebe, eu falo porque
e Alberto também atende em consultório, sabe como é? O que a gente recebe de pessoas que as pessoas não dão o mínimo valor, e quando elas sentam para abrir o seu coração, a gente percebe a grandeza daquela criatura, a gente fica chocado. O que a gente escuta de relatos de vidas que enfrentam discriminação, abuso de todas as ordens e resistem com dignidade. Tem dia que eu saía do consultório e dizia assim para mim, meu Deus, como essa pessoa aguenta? E a gente começa a perceber a força que muitas pessoas fazem para existir apesar do preconceito. Então não existe uma resposta pronta, gente, para isso. Eu acho que essas perguntas devem ser feitas mesmo nos congressos. A gente deve estar pensando sobre isso. A gente deve estar refletindo sobre isso. Mas, sobretudo, a gente tem que pensar que, embora não tenha uma resposta pronta, não é uma das perguntas que Kardec fez lá, na configuração do Espiritismo, mas como é uma obra inacabada, como ele deixou bem claro que nós continuamos a construir esta obra, nos cabe hoje, em que essa expressão de sexualidade está cada vez mais presente, nos cabe hoje refletir juntos sobre isso. E refletir sempre sobre essa ótica do respeito, da diversidade dos outros e, sobretudo, não ser, para pessoas que não têm um comportamento igual ao nosso, para essas pessoas nós não podemos ser objeto de tortura, nem de desrespeito, nem de piada, nem de chacota, nem de menosprezo. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não entenda, em qualquer circunstância em que o ser humano se manifeste, política, sexual, cultural, intelectualmente, nós temos o dever de, quando nós não soubermos e quando nós não entendermos, ao menos o silêncio respeitoso é o que se espera de nós.